Vamos inserir aqui, então, a sequência que nós vamos trabalhar. São 3 cilindros, então nós vamos precisar de 3 cilindros de duplação aqui. Cilindro A, cilindro B e cilindro C. Arrumar a nomenclatura de cada um deles. Vamos posicionar os começo e fim de curso de cada um também. Então, A0 na posição 0, A1 na posição 100, B0 na posição 0, B1 na posição 100, C0 na posição 0, C1 na posição 100. Adicionamos as válvulas reguladoras de pressão. Em todos os 3 cilindros. E como sempre, adicionamos as 5 duas vias que vão fazer o comando deles. Então, as 5 duas vias aqui, duplo comando pneumático. Conexões 3 e 5 são conexões de retorno, então nós arrumamos o silenciador. E fazemos as conexões dos cilindros. Aqui e aqui e aqui. Vamos adicionar aqui então os 6 fim de curso, então que seriam A0, A1, B0, B1, C0 e C1. Então, mecânico, retorno por mola, conexão 3 com o silenciador, e vamos adicionar todos eles. Então, A0, A1, B0, B1, C0 e C1. Vamos adicionar também o botão de start. Então, ao invés de ser acionamento mecânico, vai ser acionamento manual por botão, na mesma válvula. E uma válvula aí para a gente fazer o start do sistema. Então, tem que ter a botoeira e vai ter que ter um dos fim de cursos aqui também. Bom, AB+ é o começo, mas quando a gente tem lá no final, a gente tem um A-. Então, quando o A estiver recuado, ou seja, o A0 estiver pegando, é que ele vai fazer o início aqui do nosso sistema. Então, o avanço do cilindro A e o avanço do cilindro B vai se dar dessa forma. Então, fazer a conexão aqui e fazer a conexão aqui também. Então, quando o A retorna, ele vai fazer o avanço tanto do A quanto do B ao mesmo tempo. Depois que os dois estiverem lá para frente, ele vai fazer o avanço do C, só que o C já retorna automaticamente também. Então nós temos que pegar esses dois aqui e fazer o A1 e o B1
e são eles que vão alimentar a nossa válvula 5 duas vias que comanda o C. Então nós vamos pegar a válvula E aqui também, fazer ela alimentar o C, e aí nós vamos pegar B1 e A1 para fazer essa alimentação aqui. Então o cilindro C só vai ter ar quando o A1 e o B1 estiverem acionados, quando esses dois cilindros aqui estiverem para frente. Beleza? Depois nós vamos pegar, quando o C avançar, ele vai bater no C1, que é que vai fazer ele retornar. Então ele retorna aqui pelo C1. Deixa eu puxar ele um pouco mais para a direita aqui para não atrapalhar a outra parte. Vamos puxar essa válvula aí aqui um pouco mais para baixo também. Só que depois que o C retornar, ele tem que retornar o B também. Só que se a gente mandar ele retornar direto, quando ele tiver o C0 acionado, o B já vai avançar, independente da posição, se já tiver concluído o nosso terceiro cilindro ou não. Então nós temos que fazer com que o B ele só tenha ar quando o C0 esteja acionado, que é quando o cilindro C estiver para baixo. Quando você avançar, ele vai pegar no C1, então o C1 também vai fazer o retorno do B. Só que ele não vai iniciar automaticamente, só vai iniciar depois que o C tiver recuado. Então a gente vai fazer aqui. Para não embolar as linhas aqui, a gente vai dar um duplo clique aqui e vai deixá-la como linha de controle, que é uma linha tracejada. Tá? Então o C só vai fazer o C0, só vai deixar passar ar na hora que o cilindro C tiver retornado, certo? Além disso, o cilindro C na posição inicial também vai fazer com que o cilindro C avance. Então, da mesma forma, a gente vai puxar aqui, certo? Quando os dois estiverem acionados, tem ar nessa válvula. Se tem ar nessa válvula e o C está recuado, ele vai avançar. Depois, na hora que ele retornar, o B já não vai mais estar acionado, então ele não vai avançar de novo, porque o B já vai estar voltando aqui depois. E o B0, aqui também a gente tem que fazer a ligação do A para cá. E o B0, que é o 3, vai fazer a parte do retorno aqui. E vai fazer... me desculpa. Aqui tem que ser o B0. Então nós vamos ter que inverter essas duas válvulas aqui. O B vai fazer o retorno de lá e vai fazer o acionamento aqui. Então o acionamento aqui vai ser pelo B0. E o retorno aqui vai ser pelo B0 também. Linha de controle aqui, beleza? E essa daqui fica como linha de controle também. Certo? Vamos fazer então todas as conexões
com o compressor agora e o kit lubrifil. As conexões faltantes aqui embaixo. Então na posição 1, a gente faz só a ligação. Então aqui. Nós puxamos as conexões. Conexão 1, conexão 1, conexão 1, conexão 1, aqui também, aqui e aqui. Vamos fazer a simulação do nosso, executar ele. Deixa eu diminuir o tempo de simulação aqui para 10. Ó, então nosso sistema, deixa eu permitir o Michael aqui só. Nosso sistema aqui então só vai ter ar tanto no cilindro A quanto no cilindro B quando o C estiver recuado. O cilindro C só vai ter ar para a válvula, né, 5 vias dele só vai ter ar quando o A1 e o B1 estiverem acionados. Por quê? Porque a sequência é AB+, então os dois cilindro A e cilindro B vão avançar primeiro. Depois o C vai avançar e retornar, retorna o B e por último retorna o A. Então vamos dar o start aqui no nosso sistema. Primeiro, foi... Opa! O que eu montei aqui errado? Só um minutinho que ele não foi os dois ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui por quê. Ah, beleza. Foi. O C vai, o C volta, o B retorna e o A retorna. Vamos aqui por partes então. Primeiro, vai os dois cilindros A e B. Bate os dois. Ele vai liberar o ar, a entrada de ar para a válvula 5 do cilindro C. Como ela já tinha mudado da posição para a posição da esquerda por conta do B0 estacionado antes, o cilindro C já vai fazer o avanço. Quando ele faz o avanço, ele bate no C1. O C1 manda tanto o C quanto o B retornar. Só que, como o B não tem pressão, porque o C0 não está alimentando essa válvula, ela vai só mudar de posição aqui. Depois, quando o C0 estiver acionado, que ele vai passar o ar para as outras duas e liberar o retorno delas também. Então o C retorna, bateu no C0, liberou o ar tanto para o cilindro A quanto para o cilindro B. O A só vai fazer o retorno quando bater no B0. Então ele vai, quando o B volta, ele faz o retorno do cilindro A aqui também. Então esse sistema aqui é bem parecido com o que a gente já tinha visto nas outras aulas, que é quando as 5 vias elas não têm a alimentação direta ali pelo nosso compressor, mas sim com as válvulas. Ele dá um pouquinho mais de trabalho para a gente elaborar a lógica, mas ele não é tão mais difícil assim também não. É mais, a gente tem que ter um pouquinho de tempo a mais para pensar só no aonde que vai ar, o que libera ar, o que não libera. Mas é praticamente só lógica, certo?